a gente, tá? Então, por favor, Bianca, fique à vontade. Ok. Show. Então, gente, bom dia. Meu nome é Bianca Rangel, eu tenho 22 anos e eu sou aluno também de Engenharia de Computação pelo IFPB, campus de Campina aqui, e eu também estou no 5º período, assim como o Hércules entrou comigo também, E vamos lá. O que é empresa júnior? Eu acho que é uma das perguntas que mais interessa a ser respondida no dia de hoje. O Sebrae, ele vai conceituar a empresa júnior como uma associação civil sem fins lucrativos, formada e gerida por alunos de um curso superior. Basicamente, é uma empresa onde eu e você, que somos alunos, somos os responsáveis por fazer girar. Se a gente for colocar, resumir bem, é isso. Então, a gente tem 4 pilares do porquê uma empresa júnior ela faz sentido para um aluno de universidade. O primeiro dele é fomentar o aprendizado prático do universitário em sua área de atuação. É isso que Lucas falou, que a professora falou, que Jeane veio a falar também. É esse aprendizado prático. Você vai ter a oportunidade de, digamos assim, apanhar um pouco e entender um pouco do que é o mercado de trabalho antes de fato, você adentrar. Isso também vai trazer experiência e, posteriormente, também vai contar no seu currículo e falando para você, assim, como uma pessoa que tem passado por alguns processos seletivos, sempre é uma questão que conta bastante para você. Você dizer, olha, eu faço parte de um projeto, eu faço parte de uma extensão, eu faço parte de uma empresa júnior, isso tem um peso considerável na hora que você também está participando de processo seletivo para, como que eu posso dizer, figurar em outra empresa ou até também para uma questão mais voltada para o empreendedorismo, esse tipo de coisa. O segundo motivo é aproximar o mercado de trabalho das academias e os próprios acadêmicos. O terceiro, gerir com autonomia em relação à direção da faculdade ou centros acadêmicos. Isso quer dizer o quê? Que a gente está 100% desvencilhado? Não. Mas quer dizer que a gente tem uma relativa autonomia para fazer as coisas. Basicamente é isso. O quarto pilar é elaborar projetos de consultoria na área de formação dos alunos. A empresa, o LabSound Júnior, ele se configura mais na parte realmente de tecnologia da informação, que entra a parte de engenharia e de telemática. Então, por consequência, os projetos que vão ser rodados nessa empresa, eles têm uma ligação com essas áreas. Então... Bianca, só fazer só um complemento aqui do que Bianca falou, tá? Ela falando nessa autonomia que o aluno tem, dessa possibilidade dele tomar decisões, né? Mas é muito importante lembrar também que é uma autonomia, mas uma autonomia controlada. Então, ele está ali, ele tem alguém que está coordenando, ele tem alguém que tem um pouco mais de experiência e que o está conduzindo. Né? Então, enquanto ele está no ambiente institucional, enquanto ele faz parte de uma instituição de ensino, ele tem essa autonomia, claro, mas ele tem essa possibilidade de contar com o apoio dos professores. Então, todo projeto que é desenvolvido, seja na pesquisa, seja na extensão, ele tem aquele tutor, ele tem aquele professor que está ali junto com ele e que assume uma responsabilidade também perante todas as decisões que são tomadas. Ele tem essa autonomia? Tem, porque ele tem que aprender a tomar decisões, ele tem que aprender a gerir aquele projeto que ele está desenvolvendo. Tá? E é diferente quando você está fora, quando você tem sozinho essa responsabilidade. Então, enquanto instituição, você tem aquela responsabilidade, digamos assim, compartilhada, né? Você está ali, você está se preparando para o mercado de trabalho lá fora, mas você está vivenciando todas essas etapas. Só que uma etapa onde você tem essa responsabilidade compartilhada com o seu orientador, com o coordenador do projeto, com a instituição como um todo, que, claro, mais do que ninguém quer que tenhamos bons projetos, até porque nós temos um nome a zelar. Né? Então, isso é muito importante no que diz respeito. Gente, vocês não vão estar sozinhos, tá? Vocês vão estar empreendendo, mas vocês vão estar empreendendo junto com o IFPB. O IFPB está ali, atuando junto com vocês. Pois não, Bianca? Então, essencialmente, eu acho que é uma pergunta que ela faz muito sentido para esse momento, é o que é o LabSound Júnior? O LabSound, a gente está caminhando para se tornar a primeira empresa júnior do IFPB Campus Campina Grande. E é justamente por isso que esse evento e esse dia de hoje ele faz muito sentido. Porque a gente precisa de vocês também para construir essa história com a gente. E é uma questão até cíclica que eu vou tratar posteriormente. Porque como é gerida por alunos,
é essencial que sempre a gente tenha alunos que estejam adentrando, alunos que estejam saindo do curso também, para que isso seja uma cultura e para que uma história, de fato, seja escrita por muito tempo. Então, a gente tem dois pilares que são, digamos que, as ideias, né, que fundamentam essa ideia do Lab Sound Júnior, que a primeira é democratizar o conteúdo digital produzido pelos institutos federais do Brasil de modo criativo e inclusivo. Isso quer dizer que o quê? É só quem vai ser afetado positivamente, digamos assim, por esse trabalho é quem está trabalhando, de fato, na empresa? Não. Todas as pessoas que estão dentro, estão matriculadas dentro de institutos federais de todo o Brasil, elas vão ser beneficiadas com essa empresa. E aí a gente vai entrar no tópico 2, que é justamente onde eu vou te explicar exatamente quem são essas pessoas. São os músicos, são os cantores, os compositores, artistas e produtores de conteúdo que, de alguma forma, desejam estar presentes nessas plataformas de streaming, no YouTube Music, no Spotify, no Deezer, no iTunes, no YouTube em si. E assim, Giane, se você vai ser beneficiado com isso. Por isso que é interessante também que estejam presentes músicos, aqui estejam presentes esses criadores de conteúdo. E se você for também, é outra forma de você ser beneficiado. Não apenas como participante da empresa em si, né, como funcionário da empresa em si, digamos assim, mas como uma pessoa que vai poder mostrar o seu trabalho por meio do nosso trabalho também. O que a empresa Júnior faz? A gente faz... Só um adendo, né, Bianca? Sim, sim. Que a gente, dentro do escritório modelo e agora, posteriormente, empresa Júnior, a gente trabalha com várias distribuidoras. Em outras palavras, a gente também atua para muitos públicos-alvo. Por exemplo, se Jeane quiser lançar a música dela, o álbum dela, a gente vai conduzir ela para uma distribuidora. Já se a professora Ana Daia quiser lançar o curso dela todo em áudio, por exemplo, então a gente vai procurar uma outra distribuidora, porque dentro do Lab Sound a gente tem a gente paga o premium, como diz o ditado. É isso. Então, essencialmente, o que a empresa Júnior faz, especificamente o Lab Sound Júnior faz, é o registro da música e da letra no ECAD. O ECAD, se eu não me engano, é o Escritório Central eu acho que é a Arrecadação e Distribuição, se eu não me engano, que é uma parte mais, né, isso? É uma parte mais burocrática dessa questão de música, dessa questão de registro autoral, e é muito importante para você como músico, por uma questão de você não querer ser plagiado, você não querer que ninguém roube a sua música e o seu trabalho, enfim. O segundo tópico, a distribuição das músicas nessas plataformas. O terceiro é o desenvolvimento de landing pages. Aí você pode estar se perguntando, beleza, vocês eram uma empresa de distribuição, o que é que está acontecendo? Bom, essa parte mais de landing pages, de design, enfim, que a gente trabalha um pouco também, é mais para essa questão de apoio também ao trabalho do músico, porque não é só sobre fazer o lançamento, é sobre fazer o lançamento e fundamentar esse lançamento. Como? A gente vai incentivar você, por meio dessas landing pages, por meio de fazer conversão do seu Instagram para os seus potenciais ouvintes, é toda uma questão que paira, digamos assim, sobre essa distribuição. E o quarto tópico é a produção de conteúdo educacional e treinamentos na área de sistema, que aí, no caso, é algo mais voltado realmente para quem está trabalhando dentro da empresa. E agora a pergunta que não quer calar, por que você deveria participar da empresa? Você deveria participar da empresa porque você precisa desenvolver seus hard skills e os seus soft skills. Aqui deve estar se perguntando, mas Bianca, o que é isso? Eu vou conceituar isso mais tarde, daqui a pouquinho, mas fica com isso em mente, guarda isso no coração com carinho, porque você vai escutar muito isso na sua vida ainda, tanto acadêmica quanto profissional. Então, vou te dar outros 3 motivos para além desses. É a questão de networking, que foi tratado já, quando o Lucas estava falando, que a professora também falou. Essa questão de networking, ela é fundamental. Por quê? O que é networking, na verdade? Networking é a sua capacidade de fazer conexões com outras pessoas, seja de um modo mais profissional, seja de um modo mais pessoal, mas essas conexões, elas acabam gerando oportunidades para você se desenvolver, para você empreender, enfim, e até para ter pessoas como apoio em outros projetos também. A questão de vivência profissional, que eu trouxe anteriormente, e, por terceiro, fomentar a mentalidade empreendedora. E eu quero fazer um adendo sobre esse terceiro tópico. A gente está vivendo um momento muito específico no IFPB, principalmente nesses últimos 2 anos,
onde essa questão de mentalidade empreendedora, ela está vindo muito forte, com a Maratona de Empreendedorismo, que a gente também participou, o LabSound, antes de se tornar, né, o escritório modelo, e a Empresas Júnior, a gente também participou dessa Maratona de Empreendedorismo, e estão acontecendo edições, eu acho que acontecerão 2, esse ano vai acontecer novamente, muito provavelmente nesse segundo semestre, eu acho que a professora pode falar um pouco mais a respeito, se ela souber de alguma coisa já, mas essa questão de mentalidade empreendedora é o que está vindo muito forte nesse momento no Instituto, e a Empresa Júnior vem muito a calhar nesse sentido também. É uma questão de você ter essa vivência e, por consequência, você vai saber como dar os primeiros passos também em relação a isso. E aí, agora eu vou conceituar esses 2 termos que eu falei para vocês. O soft skill, ele fala muito sobre as suas habilidades comportamentais. Basicamente, a questão de como você lida, como que eu posso dizer, com as situações do cotidiano de uma empresa, do cotidiano do que é trabalhar em equipe. E aí eu trouxe alguns exemplos, né, como a atitude, a liderança, a comunicação, resolução de conflitos, o pensamento criativo, o pensamento crítico e a empatia. Todas essas questões, elas são ligadas às suas habilidades comportamentais. E, às vezes, a gente pensa, eu preciso saber só, sei lá, tal linguagem de programação, ou alguma metodologia ágil, enfim. Mas não, os soft skills, eles sempre são cobrados também em processos seletivos, não só da empresa júnior, mas de toda empresa que você for fazer parte, o que você vir a constituir, são questões que vão ser importantes sempre. E o hard skills é justamente sobre essa habilidade mais técnica, sobre essa questão mais ferramental, né? Por exemplo, a fluência em outro idioma, a questão de programação em determinada linguagem, princípios de web design, pesquisa, ensino, enfim. E agora, a pergunta principal, que eu acho que é a pergunta que faz mais sentido da apresentação todinha, é como é que eu vou fazer para entrar? Então, a gente falou anteriormente que a gente está caminhando para ser a primeira empresa júnior. A gente tem um escritório modelo se encaminhando para isso. O que quer dizer? A gente está passando por uma série de passos, digamos assim, burocráticos, relativos a questões jurídicas, relativos à questão de contabilidade, que são fundamentais para que a gente venha a se estabelecer como empresa júnior, e ao findar desses processos, que creio que será no próximo mês, ou um pouco mais adiante, a gente vai abrir um edital de seleção, um processo seletivo. O Lucas falou, quando eu estava falando um pouco sobre extensão de pesquisa, desses editais, e que, geralmente, por meio desses editais, você tem acesso, né, aos pré-requisitos, você vai ver se você vai se encaixar com a proposta da empresa, você vai ver se você vai se encaixar com os pré-requisitos da empresa, e você vai se candidatar, né, por meio desse edital. E aí, a gente não vai entrar muito em detalhes, porque a gente precisa, de fato, finalizar esse processo todinho para vir a falar publicamente para vocês, né, do que vai ser necessário, mas estejam atentos aos editais sempre, não só da empresa júnior, mas sempre esses editais de pesquisa e extensão, como o Lucas e a professora também falaram anteriormente. E agora eu vou trazer algumas questões muito específicas. Vamos dizer, a gente lançou um edital, e aí a gente tem algumas habilidades que você precisa ter. Mas mesmo você tendo essa habilidade, você não se sente confiante o suficiente para se candidatar para a vaga. Você está dizendo, por exemplo, Bianca, eu estou no primeiro período ainda, eu estou no segundo período ainda. E provavelmente daqui que aconteça nessa seleção, né, que venha a girar as coisas, acho que o pessoal que falou aqui que está no P1, provavelmente já vai estar no P2, e já vai ter esse CRE, enfim. Então, você pode não se sentir preparado, mas eu digo, tenta abandonar essa síndrome do impostor. Essa síndrome de colocar a sua questão intelectual em questão, justamente. Você não acreditar no seu potencial. Não, se você se encaixar com a proposta da empresa, se você se encaixar com esses pré-requisitos, tente. É uma oportunidade ímpar e que vale a pena você se arriscar, digamos assim. É aquilo que o pessoal diz, o tiro que você não deu, você já errou. Então, vamos embora, vamos tentar participar disso aí. Outra coisa, se você não puder participar, perdão, desse edital, por algum motivo você não se encaixa ainda nos pré-requisitos. Eu digo, permaneça perto e permaneça em contato. Tanto com a gente quanto com a professora Iana Daia, que também é orientadora, esteja perto, porque, como eu falei anteriormente, é um ciclo. É um ciclo. Então, esse edital ele não vai abrir só uma vez agora, vou abrir, vou admitir o pessoal e acabou. Não, vai existir uma certa constância nessa abertura de edital,
justamente por essa questão cíclica. É um time que vai sempre se renovando. Então, se você não conseguir adentrar nesse momento, né, quando o edital for lançado, na empresa júnior, permaneça por perto, permaneça em contato com a gente sempre é um canal aberto também para comunicação. Eu estou presente no LinkedIn, estou presente no meu e-mail, o pessoal também, nos grupos de engenharia. Então, sintam-se à vontade para conversar e para trocar até experiência também em relação a essas coisas. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Eu sou Bianca Henrique Rangel. Aqui está o meu e-mail, se vocês quiserem entrar em contato. Meu número está no grupo geral de engenharia. E eu também estou no LinkedIn. E é isso aí. Excelente apresentação, Bianca. Parabéns. E eu queria, inclusive, complementar aqui, eu queria que uma coisa que Bianca falou aqui, que eu achei muito importante, gente, mas eu acho que eu não sei, ela mostrou ali alguns requisitos, algumas, digamos assim, ações da empresa Júnior, e eu acho que eu não tenho uma preparação, não tenho conhecimento. Não é você que vai achar, a gente vai achar, tá? Então, se você não sabe ainda, se você acha que não tem isso, vamos aprender, tá? Então, eu sempre digo, gente, os projetos de pesquisa, os projetos de extensão, eles são conduzidos por orientadores, por professores, por pessoas que têm vivência. E nós temos o IFPB todo por trás. Então, Iana, ela não é especialista, ela não tem conhecimento de empreendedorismo, digamos assim, ela nunca geriu uma empresa. Mas eu tenho vários professores de empreendedorismo que estão trabalhando junto comigo para cada passo que a empresa der, eu vou estar... Olha, gente, eu conversei com o professor Rômulo, que é de empreendedorismo, ele disse que o melhor caminho a gente seguir é esse. Então, vocês estão nesses projetos para aprender. Tá? Lá fora, quando vocês chegarem, vocês já saberão e a responsabilidade será toda de vocês. Mas enquanto vocês estiverem dentro do IFPB, mesmo fazendo extensão, vocês vão estar justamente sendo orientados, conduzidos por pessoas, por professores do IFPB. Então, isso é muito importante. Então, se você acha que não sabe, você vai aprender. Então, é como Bianca disse, se candidata, tá? Se mantém por perto. Se de repente o pré-requisito é ter terminado o primeiro período, alunos do primeiro período ainda não podem participar do edital, mas quando você estiver no segundo período, você já pode se candidatar, tá? A empresa está aí, está caminhando, a gente espera que a empresa caminhe por muito tempo, tá? Então, essa é uma tentativa que a gente está acreditando muito. Então, são vários serviços que a empresa presta, né? Então, é o mesmo profissional que vai fazer todos aqueles... Bianca, você podia mostrar só mais uma vez aquele slide onde eu tenho, digamos, os vários serviços que a empresa pode prestar? Então, veja, é o mesmo profissional? Será, por exemplo, que Elaine, tá? Elaine vai poder cumprir todas aqueles serviços, Elaine vai conseguir fazer sozinha? Claro que não. Por isso que nós precisamos ter várias pessoas fazendo parte dessa equipe, tá? Várias pessoas que vão poder, cada uma delas, tá? Desenvolver alguma parte desse projeto, faz parte de um todo. Então vamos lá, quem são as pessoas que vão estar mais envolvidas com essa parte do registro, propriamente dito? Né, do registro da música, quem é que vai estar, digamos, desenvolvendo as páginas, fazendo toda a divulgação do artista? Será que é aquela mesma pessoa? Não, então a gente vai ter pessoas com perfis diferentes, né, com o soft skill, né, a gente vai ter que levar em consideração com pessoas que têm perfis realmente diferenciados. Então, a gente vai perceber, enquanto equipe, quem é cada pessoa que vai fazer cada um desse trabalho. Todos vão saber fazer o todo, sim. Todos vão entender a empresa. Todos vão ser capazes de desenvolver cada uma dessas atividades. Só que a gente vai ter pessoas que estão desenvolvendo especificamente. Então, vamos todos entender o que é a empresa, o que é que ela faz, e vamos ter pessoas que vão estar mais envolvidas, digamos, com a atividade 4, outra vai estar mais envolvida com a atividade 2, e assim a gente vai caminhando. Tem que já nascer sabendo disso? Claro que não, né? Eu já tenho que chegar sabendo tudo? Claro que não. A gente vai aprender. Bianca já está há mais tempo na empresa. Lucas já tem foi o idealizador, digamos assim. Lucas já está pensando um pouco mais na frente, já passou por esse processo, tá? Porque ele é compositor, ele já tem a música dele lá na plataforma. Então, Lucas vai estar nos ensinando, Bianca vai estar nos orientando, tá? Então, a gente chega para aprender. Aprender, a gente só aprende quando a gente faz.
Sem fazer, a gente não aprende, tá? A gente às vezes até pensa que sabe, mas aí, enquanto não colocar a mão na massa, enquanto não enfrentar cada um dos processos, a gente ainda não aprendeu, tá? Pois não, Hércules? Professora, eu tenho uma dúvida, assim, mudando radicalmente o foco com relação ao negócio. No caso um artista ele queira distribuir sua música, mas não tem ela gravada, ele vai ser encaminhado para um estúdio, vai ter gravação, como é que vai funcionar isso? E, Bom, Hércules, deixa eu te explicar, então, rápido. Posso falar, professora? sim, claro. A ideia aqui é que a gente trabalha com uma coisa chamada fonograma. A gente pega do artista já a música gravada. Então, quando a gente recebe a música gravada, a gente pega esse arquivo digital e faz um tratamento nele, que é justamente a transformação desse arquivo num fonograma, que gera um código internacional para esse fonograma. A gente não vai atuar na parte de gravar. A gente não tem essa capacidade de gravar, até porque em Campina Grande a gente não pode se encontrar. Entendesse? A gente ainda está nesse processo de encontrar uma sala, todo mundo se vacinar, para depois ver o que é que vai fazer com a sala e tal. Então, basicamente, a gente já vai trabalhar com a música da pessoa pronta. Existe uma outra possibilidade, que Jeana até conversou comigo essa semana, que seria a gente fazer o trabalho de masterização. Também é possível, né? Por software. Tudo isso a gente não é de ouvido, é tudo via software, via processo nesse caso, a masterização. Não sei se você já ouviu falar na Landar, que é um software de masterização de inteligência artificial. Ele mapeia a música que tu quer de referência e faz isso na tua música. Então, agora, olha só como é interessante, são caminhos. Às vezes a gente acha, ou a gente não está aqui no escopo, que a gente vai fazer determinado serviço, mas a pessoa, como Jeane aqui, por exemplo, que é um artista, provoca a pessoa, mas vocês não vão fazer isso aí não? Faz aí, faz aí, faz aí. Faz uma semana que ela diz assim para mim, ó, faz aí, faz aí hoje. Chega aí e diz, eu duvido você fazer isso. Aí já mexeu com o ego. Você não consegue, eu duvido. Então, assim, aqui a gente vai tratar a música pronta. Depois que a gente pega o arquivo de áudio, a gente pode masterizar para melhorar, e a partir daí a gente vai transformar esse arquivo, que é um arquivo, geralmente, que a informação no arquivo digital é só a música, vamos dizer assim, propriamente dito. A gente vai transformar esse arquivo que carrega como informação só a música. O que é que ele vai carregar de informação? O autor, o compositor, quem são os instrumentistas que gravaram, quantos por cento vai para cada um deles, cada vez que aquela música é executada numa rádio pública. Tudo isso são informações que vão encapsuladas no arquivo digital. Ele deixa de ser uma coisa que é só uma música para virar um fonograma, que é assim como a gente trata ele, porque ele passa a ter um código. Então, por enquanto, a gente está trabalhando com a ideia de não gravar. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Tu é do Campus Campina, né? Exato. No Campus Campina tem outro professor, que é o professor Golbery, que também é muito ligado com as atividades de extensão. O professor Golbery já inventou e já botou para funcionar uma cabine de rádio lá na área dele, tanto na área de vivência como na sala dele. Então, é o tipo de situação. Como é o nome do professor? Golbery Rodrigues. Professor... Golbery, outro que eu vou aperrear para botar lá minha música na rádio dele. E ele era, Jeane, ele chegou em Campina, ele era do campus Guarabira, e lá já existia toda uma dinâmica nesse sentido, já de rádio, de podcast também. Então, a gente ajudou o professor a dar exatamente esse passo de eu sou rádio, mas agora eu sou rádio, mas eu quero ir para o Spotify também, né? Quero chegar nas plataformas. E a gente ajudou ele, e a gente tem uma experiência prática no campus de alguém que montou uma cabine. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente está nesse processo de receber uma sala. Então, o que a gente faz nessa sala
né? A gente vai se virar para descobrir o que é que a gente faz nessa sala, mas é possível a gente fazer nossa cabine, por exemplo. E Tu outra tá questão entendendo? também é a questão de network. A gente pode não fazer, mas por ter essa rede, digamos assim, de conexões, a gente pode conhecer quem faz e te direcionar, né, para falar com outras pessoas que tenham essa capacidade também. Exatamente, exatamente. Entendi. Isso Eu aí já perguntei. complementaria, né, Hércules? A gente já teria essas indicações para fazer, se a gente não puder nesse momento, mas a própria empresa pode te auxiliar traçando o caminho das pedras, não é? Então, assim, nesse momento nós não estamos fazendo, mas você pode, tem Ô, um professora, estúdio, tem, né? E a gente e consegue outra fazer coisa isso. também que eu ia comentar antes de passar a palavra de volta para Hércules, tem uma coisa também que é o seguinte, que a gente tem muitas possibilidades de implementação. Já já eu posso mostrar o MVP, tá? O site já no ar. A gente tem muitas possibilidades de implementação e pouca gente para conseguir fazer em num tempo tão apertado. Por exemplo, existem estúdios em Campina Grande, existem estúdios no Brasil todo, no mundo todo. A gente, o site da gente, ele é integrado com o Google, com o Facebook, com o e-mail próprio. Então, você faz login, é como se você tem uma carteira dentro do site, você faz login dentro do site, você é um usuário dentro do site. Então, a ideia da gente é que, em um segundo momento, quando a gente tiver mais pessoas fazendo o back-end da coisa, a gente possa ter usuários como um aplicativo. As pessoas vão entrar e elas vão se cadastrar, por exemplo, ou como artista ou como produtor. E aí dentro mesmo, como se fosse, imagina um Orkut só para quem é produtor e artista, para a galera se encontrar, né? Quem é do tempo do Orkut, Aham. daquelas comunidades e tal. Só que para chegar nesse ponto, hoje só quem faz essa parte de desenvolvimento é eu, Bia e Bianca. Para chegar nesse ponto, a gente tem que ter uma equipe grande, tipo 8 pessoas, 10 pessoas, porque o que dá trabalho não é botar, o que dá trabalho é a ideia da Big Data. É depois que está todo mundo dentro, trafegando, quem é que faz a gestão dessas informações o tempo todo? É isso que dá trabalho, sabe? É que precisa de gente, porque é um trabalho muito analítico. Você ficar vendo as estatísticas, vendo as quantidades de acesso, vendo as tentativas de derrubagem, vendo tudo que apresenta ali, o que o painel for te apresentando. Então, por isso que a gente, reforçando, né, e para passar a palavra para você, por isso que a gente fez isso, de criar um evento, envolver mais pessoas, porque vocês já têm, geralmente em engenharia de computação, o hard skill, que é a parte da mão na massa de dizer, não, vou desenvolver, eu vou fazer, eu não vou, etc. E esse soft, quem tem esse soft pode desenvolver o hard, quem tem um hard pode desenvolver o soft, né? Aqui dentro da empresa Júnior, porque a ideia é aprender. Eu não vou, a gente sabe uma solução. A gente tem um negócio funcionando com uma solução. Bianca já está me contrapondo, está dizendo, você faz assim, mas eu faço desse jeito. Então a gente vai propor uma nova pesquisa com uma nova solução. Aí a gente está mudando todos os servidores, mudando toda a forma como a gente faz. Aí tem que aprender tudo de novo. Entendeu? Se tu Entendi. chegar e disser assim, ó, gente, você faz assim, Bianca faz assado, mas eu sei fazer de um jeito que é assim, 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 a gente vai do zero, ter que aprender tudo de novo, porque quanto mais a gente, como aqui é engenharia de computação, telemática, meu mestrado é em tecnologia também, quanto mais a gente dominar o maior conjunto de soluções possíveis para um mesmo problema, vamos dizer assim, mais a gente é diferenciado na hora que a gente chega no mercado, chega para propor, entendeu? Pode ficar à vontade, Hércules. Pronto, eu tinha perguntado justamente que eu tenho interesse em tocar, caso tivesse a gravação, eu já ia chamar a Bianca, combinar aqui. Mas eu entendi que existe a possibilidade de expandir. Agora que você tocou nessa parte do desenvolvimento, era também o que eu ia perguntar. Como é que está se dando essa parte do código? O que vocês estão desenvolvendo? Professora, eu posso já entrar, porque daí eu já entro no assunto do ecossistema, e aí Raíssa já está falando aqui comigo também, pedindo o link da reunião, vou mandar para ela. Ótimo. Gente,
Sim, Lucas, com certeza. Você já aproveita essa pergunta de Hércules, já é, digamos assim, o gancho para você começar a falar nosso próximo painel, como a gente tinha discutido. Só para complementar, veja só, quando a gente está falando dessas várias, digamos, os vários serviços que a LabSauna está propondo para a gente, então, você observe que a gente vai ter toda a parte de desenvolvimento, tá? A gente vai ter toda a parte de propriedade intelectual, tá? Então, a gente está falando de direito de autor aqui também. Então, são conceitos que a gente precisa, que vocês que vão fazer parte da empresa, precisam ter tudo isso na cabeça, tá? Então, não só as atitudes, não só o ato de empreender, mas também toda a parte de desenvolvimento. Então, a gente precisa de ter pessoas da área de telemática, a gente precisa ter pessoas da área de engenharia de computação, tá? A gente tem pessoas que têm uma formação diferente, por exemplo, a Andresa, a Elaine, que são de áreas diferentes, por exemplo, também a Jeane, né, que veio lá da psicologia também. Então, essas pessoas precisam fazer parte, a gente precisa de um todo, tá? Isso é muito importante, a gente precisa de um todo para que isso possa acontecer, tá? Porque senão a gente não consegue um só fazer. Tem muitas ações, muitas atividades que precisam ser desenvolvidas, tá? Então, lembrem que tem todo um conjunto, tá? Na verdade, é um modelo de negócio. Então, a gente tem, né, tem um começo até chegar lá na nossa meta final. Então, tem um caminho longo a ser seguido e nós precisamos justamente de vocês fazendo parte desse processo, né? Vocês não podem ficar fora dessa história, né? Como Bianca começou a fala dela, né? Vocês não podem ficar fora disso. E a gente precisa muito, justamente, dessas características de cada um de vocês, tá? Então, vocês têm essas habilidades, a gente precisa desenvolver essas habilidades. Em quê? Em um projeto, como o Lucas disse, para um mesmo problema, eu tenho muitas soluções, certo? E a gente precisa dessas muitas soluções integradas para que a gente consiga chegar lá, tá? Lucas, fica à vontade. Então, gente, já vou pegar o gancho, né, na pergunta de Hércules e já vou entrar em outra coisa. Vou entrar em um painel. A gente está previsto para entrar com a gente às 11 horas, Raíssa Bittar e Felipe S., né? Então, vou dar só um rápido histórico, né? Felipe S. é vocalista de uma banda chamada Mombojó, do Pernambuco, e é um cara super gente fina, vocês vão conhecer ele já já. Ele vai lançar o segundo álbum dele agora, que chama Espelhos, né? A gente vai lançar eu vou lançar como, teve uma coisa que eu esqueci de comentar, eu sou diretor de cinema também, eu trabalho com cinema, é isso. E agora, em outubro, eu vou lançar também um filme, um curta-metragem, que tem uma música de Felipe S., justamente desse disco, no filme. E aí eu conversei com ele para que a gente fizesse, hoje, o Homem é Brabo, para que ele participasse dessa call. Então, ele vai entrar, provavelmente, com a gente às 11. E Raíssa Bittar, dá um histórico também. Raíssa Bittar é cantora, é compositora, é atriz, produtora de São Paulo. Ela é muito conhecida lá, mas também pelo trabalho de locução, que ela e a mãe dela são locutoras. E a mãe dela, para vocês terem noção, como é engraçada as histórias que ela vai vir para contar, a mãe dela é a voz do Google. Então, eu não sei se vocês lembram que teve uma pessoa que foi entrevistada no Jô Soares, que era a mulher que falava, a galera passava trote. Foi sensacional a entrevista, inclusive. Pronto, é a mãe dela. Então, vocês podem brincar bastante com ela. Ela é uma profissional muito competente, né? A gente trabalha junto também. E ela topou fazer esse painel com vocês para falar da experiência dela na música, no audiovisual, principalmente, porque ela é diretora de videoclipes também. Então, meio que a gente fez um painel até agora que foi meio que inovação, empreendedorismo, pesquisa e extensão. Aí a gente chegou num ponto agora que a gente vai juntar, porque eu vou tentar trazer de forma sucinta para vocês, agora em meia horinha, como é que funciona o ecossistema da música profissional no Brasil. Quais são as leis, o que é que rege, como é que determina, o que é que determina, porque é muito importante vocês terem esse rápido painel antes de entrarem com eles, né, na conversa, já para entrar um pouco fundamentado no que pode perguntar, no que deve, no que quer falar, enfim. Para resumir, então vamos lá. Voltando para a pergunta de Hércules, para pegar o gancho do ecossistema da música profissional.
que é que a gente está fazendo a nível de desenvolvimento e o que é que a gente tem, né? Deixa eu compartilhar com vocês aqui uma tela. Chegou. Tadadadã. Beleza. Ó, a gente tem um site que é um MVP que já está valendo mesmo, né? Então ele já está com as funcionalidades ativas, a gente teve Jeane que chegou a entrar em contato com a gente, não foi, Jeane? Então para a gente foi uma conta da tua experiência, Jeane, como foi isso? O professor contou e mandou o site. O professor Lindbergh, né, mandou o site para mim, aí eu entrei. Aí lá na plataforma, lá, quando eu tenho uma pergunta, né, em que podemos ajudar, né? Aí eu peguei e coloquei, vocês podem mudar a minha vida. Aí depois chegou o e-mail teu para mim, aí começou. Pronto, aí, ó, nesse campozinho aí. Esse campozinho aí embaixo. Deixa eu ver aqui se dá para ver o que. Aí, ó. O que deseja, né? Então, podemos lhe ajudar em algo mais? Aí eu disse, sim, vocês podem mudar a minha vida. Aí foi quando eu cheguei até gente. você, Anjo, emergencial. Ô, mulher, tu fala assim, me deixa até sem jeito, né? Mas é Aqui mesmo. a gente passou por dois processos, né, do site. Então a gente fez esse primeiro design, esse aqui vai ser, isso aqui vai ser desmembrado, né? O LabSound e o LabSound Júnior, eles vão ser duas empresas diferentes. Olha só, tô já adiantando isso a vocês. O LabSound e o LabSound Júnior serão duas empresas diferentes, porque a gente tá trabalhando com a possibilidade, de fato, dessa empresa se tornar uma startup. E para isso, a gente já precisou de agora, delimitar cada uma das funções e cada uma das coisas. E a gente vai chegar a isso depois para vocês. Como startup, a gente ainda está numa fase muito pré-incubada. Então, a gente está encaminhando ainda para a startup. Mas para a empresa júnior, a gente já está maduro o suficiente para criar esse CNPJ e começar agora a desenvolver essa atividade. Então, a gente fez inicialmente esse layout, que foi o primeiro layout do primeiro MVP. Ele era assim, inicialmente, né? E depois a gente fez uma atualização. Aí, encabeçada, nossa gerente de atualização foi Bianca, e design também. Então, a gente passou pela essa atualização, o que deixou assim, né? O design dessa primeira parte, que é o Play. E por uma questão pedagógica, que é exatamente isso que a gente está fazendo agora, a professora Iana Daia mandou deixar as duas versões, que era para a gente mostrar a vocês, versão 1, versão 2, como foi que fez a atualização. Então, a gente tem os programas, que foram os programas do Núcleo, com o professor Golbery Rodrigues, que é o Fala na Lata. E o Jovem Radialista, também disponibilizados no Spotify. Temos o blog. Nesse blog, é bom que as matérias do blog já são assim, né? Tipo, artistas do IFPB terão lançado sua música gratuita. Aí a outra matéria é que música eu posso enviar. Isso já é para facilitar, justamente com o que aconteceu com o Jeane agora, que é evitar aquela síndrome do impostor que Bianca colocou. Poxa, eu acho tão massa, mas será que eu me encaixo?
Aí chega em blog, aí diz assim, você se encaixa sim, mande sim o e-mail. Não é, Jane? Meu nome é dentro, tô dentro. Prontíssimo. E aí o contato, né? Como ela falou, mostrei para vocês. Então, ele perguntou. Ai, Bianca botou o link nos comentários. Então, como é que a gente está a nível de desenvolvimento? Hércules, isso aqui é HTML5, né? Então, para trabalhar com HTML5, a gente trabalha muito com Web Builder. É a forma mais rápida hoje de a gente conseguir evitar ter que fazer aquilo do código, escrever e tal. Joga o sistema, derruba o sistema, em 1, 2, 3 dias já está pronto. É só o tempo do registro BR, que é a empresa pública nacional, autorizar o teu link, né, o teu domínio, para a partir daí você já colocar o sistema no ar. É a forma mais rápida que a gente encontra hoje, e por isso que eu brinquei naquela hora de que no LabSound a gente assina o Premium. É porque realmente precisa, para muita coisa que a gente faz, não dá para ser trial, né? Tem que botar a mão no bolso, e é por isso que a gente está sempre pedindo apoio à pró-reitoria, apoio à coordenação, se inscrevendo em edital, se inscrevendo em competições dentro e fora, porque para colocar no ar tem um custo, né? E esses custos, né, professora, cá entre nós, às vezes esses custos dá até umas assustadas, né? Faz a pessoa dar até um pulo da cadeira às vezes, mas tudo bem. Então, o que foi que a gente já fez a nível de tentativa e lançamento, e qual é o know-how que a gente tem que eu trouxe para dentro do Lab? Hoje, o Wix, ele é uma plataforma que é aquele web builder do Wix, WIX. Ele é uma plataforma que ele te dá, de fato, uma relação de custo-benefício muito positiva do ponto de vista do design. Por exemplo, já a Bianca não acha. Então, ela veio me criticar em relação a isso, criticar esse meio e disse se tem uma outra plataforma. Eu disse, não, então vamos testar. Mas qual é o ponto? Com certeza o Wix está melhor do que a GoDaddy e do que a HostGator. Tu tá entendendo? Porque a gente já fez o teste, já fez o lançamento, já botou no ar, já derrubou e diz, velho, essa plataforma aqui ela não segura. Como, por exemplo, a gente já fez eu já propus como atividade assim metodológica para mim mesmo tentar fazer um ataque com robôs para a plataforma do site, que é da Wix, sem dizer obviamente que sou eu que estou atacando meu site, né? Para ver se eles conseguem identificar o processo do ataque. E eles não identificaram. Eu compartilhei com a professora Ana Daia. Do ponto de vista da engenharia de software, por exemplo, a pessoa criar um softwarezinho que identifique isso e barre isso, só aí já é uma startup. Tu tá entendendo como é? Então a gente faz muitos experimentos, porque cada brecha numa situação dessa, cada coisa que a gente encontra de não acoplação entre as plataformas, coisa do gênero, já é um know-how que só nós daqui temos. Tá entendendo? Eu duvido muito que pessoas que fazem o site ou contratem o Wix saibam dessa falha da segurança do Wix. Duvido muito. Se soubessem, já tinham resolvido. É por isso que tem as pessoas que estão passando por essas capacitações que a gente está passando, para também conseguir identificar, quando a gente falou ali mais cedo de senso crítico, é exatamente isso. É a gente estar trabalhando com mão na massa das plataformas, identificou que ali tem um erro no código, tem um erro de compatibilidade, tem alguma. Já é uma possibilidade de criar um software, de criar uma ferramenta, sabe? Pode falar, Bianca. Teu mic tá fechado. Pronto. É outra questão também que você pode ver, assim, às vezes, e perguntar, mas a gente vai trabalhar com Builder, a gente poderia trabalhar, por exemplo, com desenvolvimento, né, com a trilha de perfil de desenvolvimento web, o HTML, o CSS, o JavaScript, e fazer um back em Java ou em PHP, enfim.
Mas a gente tem outra questão também, que é a questão de custo, que o Lucas estava falando, e outra questão, que a gente não abandona isso propriamente dito. Por quê? Toda vez que a gente cria algo em um builder, a gente pode otimizar esse processo. A gente pode otimizar quando a gente mexe no código básico que ele gera, por exemplo, de HTML, de CSS. Então, a gente tem que olhar por esse lado também. Você vai aprender um pouco sobre essa... É até uma questão de gerência de projeto, que você vai ver que você precisa levar em consideração os custos. E isso, outra questão que você pode vir a aprender com a gente, também, né? Então, eu estou fazendo propaganda, vamos embora, minha gente. E é isso aí, amigo, pode continuar. Bianca, Pois você é, tá e só um fazendo minutinho. um E tudo isso é comentário. aprendizado, né? É justamente essa Exato. possibilidade da gente observar soluções distintas e aí, dentro da própria empresa, dentro do próprio projeto, a gente testar aquilo que é mais interessante. Então, o que é que aparece lá fora? Aparece o resultado. Mas, enquanto empresa, quando nós estamos aqui dentro, gente, então isso é uma oportunidade ímpar da gente fazer o quê? Da gente aprender, né? Então, aquilo, eu não sei se eu sei fazer isso, mas a gente aprende uns com os outros, tá? E isso é muito importante, tá? Isso. E outra questão também que é muito pertinente é que às vezes a gente vai pegar uma parte de um sistema que, por exemplo, está teoricamente pronto, que nem o Wix, mas não é assim não, gente. Tem muita empresa grande, por exemplo, a Disney, a Abril, a editora daqui, eles têm tudo base de sistema em WordPress. Então, você tira por aí, né? A gente está começando agora, então tem gente lá no topo que usa disso. Exatamente Na verdade, isso. essa coisa do Python também, para as empresas, é novo, porque a maioria das empresas que ainda vão atrás de programadores, por exemplo, estão atrás daquelas linguagens que se ensinava lá atrás, porque os programas estão ainda também naqueles processos, né, daquelas linguagens. Só assim, só um adendo. Hércules queria falar, ou a senhora quer falar, professora? Não, Hércules agora, né, que estava na fila, e só para dizer que Raíssa Bittar já acabou de entrar aqui no nosso encontro, né? Super pontual. Eu já me sinto mais chique. Pois é, a gente tá sentindo que o coração bateu forte, assim, quando eu vi aquele Raíssa Bittar, tá pedindo para entrar na reunião. Ai, meu Deus, eu nem acredito, que coisa boa. Seja muito bem-vinda. Hércules, por favor, fique à vontade, depois a gente já... Raíssa. Não, eu ia perguntar em relação ao Wix. Eita, pode falar, Raíssa, à vontade. Não, depois dessa, meu Deus, eu me senti... Obrigada pela recepção, bom dia, coisa boa. Ela que voou de São Paulo a Santos só para participar dessa reunião EAD. Voltei, Ei, Bianca, eu queria perguntar com relação à responsividade do Wix. Ele já dá o código ou você tem que editar? Porque no WordPress eu sei que você Outra precisa. questão. Isso. E você citou num ponto muito específico do que eu estou discutindo bastante com o Lucas, essa questão de responsividade, essa questão de integração de sistemas, e é justamente isso que o Lucas estava falando, né, desses testes, de fazer esse teste de responsividade, porque, por exemplo, a gente consegue detectar algumas coisas, algumas falhas do Wix em relação à responsividade e outras plataformas que não. E aí, só que a gente consegue encontrar vantagens em outras plataformas, tipo o Webflow, que a gente também tem falado muito a respeito, né? O WordPress em si, que também é open source, enfim, que a gente tem conversado muito a respeito, e é justamente essa questão de testes, né? A gente está fazendo, por exemplo, no Wix, a gente detectou alguns problemas que podem vir a ser resolvidos ou não. E aí é essa questão, né, de erro e teste que a gente está nele. É porque, e é exatamente isso. E aí outras coisas entram em questão, por exemplo, vou só colocar um exemplo prático mesmo. Enquanto o Wix ele está te dando um problema ele não identifica, por exemplo, um ataque que eu lanço, mas ao mesmo tempo ele já tem um PagSeguro. Eu clico lá, ele integra o PagSeguro e o artista já pode receber o dinheiro do ingresso, do ticket. Então, tu tá entendendo? Às vezes, aí lá na outra plataforma, lá no GoDaddy ou no Hostinger, ou no HostGator, por exemplo, também. Todas essas aqui que eu citei, a gente já colocou todas no ar e derrubou, colocou no ar e derrubou, colocou no ar e derrubou. Então, lá no HostGator, por exemplo, a plataforma ela vai te dar determinado nível de segurança, determinado nível de responsividade,
mas ao mesmo tempo tu não vai conseguir colocar para a galera pagar com cartão, porque tu vai ter que fazer um balão, vai ter que entrar em contato com o Registro BR, vai ter que entrar em contato com a própria provedora do cartão, que não pode ser em nome do site, tem que ser no teu nome. Então, são essas coisas que a gente só descobre qual é boa, qual é ruim, qual é que dá uma resposta rápida, qual é que não dá, quando a gente vai testar as coisas. Qual é a pegadinha do Wix? É que ele começa te cobrando pouco, entendeu? Essa é a pegadinha dele, ele começa te cobrando pouco. Aí depois ele te dá uma facada. Então, na hora da facada, tu já tem que estar, teu site, teu sistema, tua coisa já tem que estar toda Preparado. girando. É Girando. o, é o famoso trade-off, né? É a busca pela solução menos pior, porque solução boa dificilmente vai achar. Basicamente. Sabe por que é uma situação de menos pior? Porque a gente nunca sabe exatamente qual é a demanda. Então, Bianca colocou aí, produção de uma landing page. Aí a gente vai criar uma landing page para um trabalho de Raíssa, por exemplo. Quem vai determinar qual é a demanda não somos nós, vai ser Raíssa. Ela vai dizer, olha, eu quero que a galera compre tal produto, pague no cartão, pague no Pix, pague parcelado, tem essa opção, tem 12 vezes no cartão, faça assim, faça assado, faça isso. Então, quando a gente recebe essa demanda, o Wix é o que tem a melhor, vamos dizer assim, a menos pior solução, é como você disse mesmo, Tô porque entendendo. porque ela consegue integrar muitas coisas já diretamente. Por exemplo, se eu quero criar, como Bianca colocou, alguns usam WordPress. O Wix ele já tem nativamente, ele já é de uma parceria com o Facebook, com o Google. Então, a gente tem aqui num slide, né? Vou até compartilhar esse slide aqui, que é também é uma apresentação de Bianca, essa aqui, né? Mas tá aqui na minha tela. O Facebook tem 2,7 bilhões. O YouTube tem 2 bilhões de usuários. Tá entendendo? Às vezes você precisa que aquela ferramenta ela já esteja integrada a uma determinada rede para tu garantir uma velocidade maior no impacto, para que tu chegue mais rápido. Quando a gente está trabalhando com inovação, por exemplo, 6 meses é o suficiente para a tua ideia perder a validade. Então, se tu demora 6 meses para implementar uma coisa, tu já perdeu, por exemplo, a Bianca comentou, a gente participou da maratona de inovação e empreendedorismo. A gente teve 4 meses. Então, 4 meses foi um tempo muito pouco para a gente conseguir dar uma resposta desse tipo. E nós éramos 4 pessoas. Agora, imagina se a gente tivesse que fazer o código, o HTML, o CSS, o Java, o servidor. Não, é mais fácil a gente concorrer a prêmios, conseguir um valor de um prêmio, vamos dizer assim, e ver quais são as plataformas que estão dentro daquele valor ali, que dá para a gente contratar um premium, sabe? Avançar nesse ponto. Agora que Raíssa chegou, se a gente puder avançar um pouco no painel, para a gente ir para a parte da música, é, daquela parte que eu vou dar para não poder atrasar, né? A parte dela. Mas, Hércules, ó, tudo isso que tu tá falando, eu acho tudo isso que a gente está conversando aqui é uma conversa muito massa. São debates que a gente tem constantemente no Lab. Então, quando tiver um edital agora, seja para a gente vai ter a assembleia para formalizar a empresa júnior e aí vai entrar os membros da empresa júnior, sabe? É importantíssimo que vocês participem, porque são para essas respostas que a gente não, são para essas perguntas que a gente não tem todas as respostas. Então, quanto mais a galera de engenharia de computação, telemática puder participar, mais a gente consegue descobrir como se faz essas coisas, sabe? Quem tem a melhor responsividade, qual vai ter o melhor código, essas coisas tudo, só botando a mão na massa. Então, aproveitar que Raíssa chegou, certo? Raíssa, eu vou dar um painel rapidinho sobre o BC, sobre ECAD, essas coisas. Você, a qualquer momento, me interrompa, certo? E a qualquer momento pode ficar à vontade. E se eu falar besteira, pode me corrigir. Lucas, entrou também uma outra pessoa, mas eu não sei, no caso,
no caso, SCA. Não sei se já é o Felipe, Não é não, professora, acredito que não. né? Então, uma nova pessoa, seja muito bem-vinda. Eu não estou conseguindo identificar quem é, mas seja muito bem-vinda à nossa discussão, né? Ao nosso Lab Sound Day. Pois não, Lucas. Felipe também está pedindo o link, deixa eu mandar para ele. Então, vamos lá, né? Vou falar rapidinho. Eu ia fazer um slide aqui para vocês, mas eu vou compartilhar minha tela e eu já vou direto já vou direto na jugular, como diz, né? Já vou direto mostrar a vocês onde é, para vocês já precisando, vocês já entram. Isso vai ser para a Jeane, vai ser perfeito, né, Jeane? Essa parte agora. Então, vou falar rapidinho sobre o ecossistema profissional da música, né, no Brasil. A gente tem uma disparidade muito grande de legislação hoje e do que realmente está sendo produzido, executado a nível de profissional, no campo profissional. Entretanto, a gente ainda tem uma forma de obedecer à legislação, de seguir aquele rito burocrático legal brasileiro para garantir algumas coisas ou algumas validades, né? Então, acho que a primeira coisa que eu vou falar rapidinho aqui com vocês é a lei de direito autoral. Então, no Brasil, a gente tem uma lei que eu vou só falar rapidamente, o artigo 1º, ela regula os direitos autorais, estendendo-se sobre esta denominação, os direitos de autor e os que lhes são conexos. Vou falar só essa primeira lei aqui. Olha só, a última vez que eu apresentei esse painel, eu não estava fazendo desse jeito, fui chamada a atenção, hoje eu já estou fazendo, mostrando a lei, né, professora? Já estou botando na lei, mostrando a vocês, porque às vezes as pessoas não entendem que o Brasil ele tem uma coisa já escrita, uma lei que determina essas coisas. Então, essa lei é o que regulamenta isso, né? Então, essa lei, ela vai trazer algumas coisas. Por exemplo, ela vai dizer que os estrangeiros também vão gozar dos tratados que estão em vigor no Brasil. Ela vai conceituar o que é obra, o que é em coautoria anônima, o que é pseudônimo, o que é uma coisa inédita, o que é uma coisa póstuma, originária e derivada. E aí vem um conjunto vamos chamar assim, de conceituações, verdadeiramente, né, Hércules? Ó, como eu falei mais cedo, a gente tem aqui, ó, fonograma. Olha, toda fixação de sons a uma execução ou interpretação de outro som ou de uma representação de som que não seja uma fixação incluída em uma obra audiovisual. Né? É mais fácil a gente trazer para o nosso tete-a-tete de como a gente explica do que pegar o texto de lei propriamente dito. Até porque os deputados não entendem muito bem, né, e acabam legislando sobre uma coisa que eles não têm um completo domínio, vamos dizer assim. Mas a gente tem, ó, editor, produtor, radiofusão, artistas intérpretes, titular originário, enfim. Aqui a gente está falando de direito autoral. E quando a gente está falando de direito autoral no Brasil, para a música, a gente precisa entender que dessa lei, ou desses processos todos de Constituição de Estado sobre esse tema, a gente foi construindo um modelo. E esse modelo, ele foi construído antes dos anos 2000. Que modelo é esse? É um modelo de que uma entidade representa os direitos desses autores e esses direitos conexos. E essa entidade, essa empresa, ela tem o poder de cobrar valores relacionados a royalties para que sejam repassados para esses artistas. Então, quem é esta entidade, né? A gente já ouviu falar nela hoje, que Bianca apresentou, né? Foi ótima a apresentação de Bianca, inclusive. Então, olha só que interessante, a nossa lei de direito autoral no Brasil em vigor,
é de 1998. Só que o nosso escritório de arrecadação é de 1977. É bem mais antigo, é 20 anos mais antigo, né? 21 anos. Então, o que é que faz o ECAD, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição? Ele é um escritório privado brasileiro responsável pela arrecadação e distribuição dos direitos autorais das músicas aos seus autores, tendo localização no Rio de Janeiro. É uma instituição privada criada por essa lei. Então, olha só que interessante, né? Quando a gente está falando de Brasil, e a nível Brasil, a gente tem as instituições e a gente tem vamos dizer assim, o formato em que as instituições podem atuar ou se articular. No Brasil, o ECAD, vamos abrir o link aqui para mostrar para vocês. Ele é uma instituição privada. Olha só que interessante. Agora, ele é uma instituição privada com interesse público, com uma funcionalidade, uma função pública. E qual é essa função pública? Exatamente isso. Fazer a provocação, arrecadar os direitos dos autores e repassar. Só que não é possível um artista falar diretamente com o ECAD. Não é possível que a pessoa seja provocado pelo ECAD diretamente, ou a pessoa não pode diretamente provocar o ECAD. Nesse sentido, existem as associações, que são vamos descer mais aqui, que são aquelas associações musicais que vão ter contato direto para cobrar o ECAD de determinados serviços, vamos dizer assim, né? E por que é importante eu trazer isso aqui para vocês, principalmente a galera dos cursos de engenharia que querem atuar agora no lab, na empresa júnior, na startup, né? Como um todo, ou terem consciência desse organismo da música profissional para poder entender como pode atuar na área e por que é tão importante o trabalho do LabSound nesse sentido. Então, as associações que a gente tem no Brasil, né, que são as que provocam o ECAD, tem a ABRAC, a Abramos, a MAR, como vocês podem ver aí na lista de associações. Tu és associada a alguma, Raíssa? O BC. Olha aí, eu também sou da UBC, time UBC, hashtag. O BC, né, gente? Como vocês estão vendo aí, né? União Brasileira dos Compositores. Então, essa associação é por meio do painel, que é um cPanel, parece até um cPanel de site, de construção de site. Vou mostrar a vocês já já. A gente tem como solicitar justamente que aquele arquivo de áudio ele seja encapsulado com as informações do autor, do intérprete, de porcentagens, de tudo isso, para se gerar um código, que é esse código que a gente chama de ISRC. O bom de fazer um painel online é que a pessoa já pode ir pesquisando na internet, já vai mostrando na prática, né? É bom demais. Então, o ISRC, como vocês podem ver, é uma abreviação de International Standard Recording Code, ou Código de Gravação Padrão Internacional, definido pela ISO 3901. Então, vamos fazer uma analogia aqui. Todo mundo pega o livro ou pega uma revista e vê aquele código de barra que está ali no livro ou na revista, e ali tem assim, ISBN ou ISSN. Né? Todo livro, quem pegar pode ver, todo livro publicado tem isso. Esse SSN também é um número internacional. O ISRC, minha analogia, vamos dizer assim, é também uma espécie de código de barras para aquele teu arquivo, para aquele teu fonograma, tua música, né? Ele confere um conjunto de informações, que é exatamente isso, o autor, as porcentagens, o intérprete, se é obra nova, se é uma obra derivada, tudo isso tem como encapsular nesse código que vai ser entregue para você pelo ECAD, né? Esse número ele vai ser gerado
e vai ser entregue para você pelo ECAD. E a forma como ele vai te entregar é por meio daquela associação que tu tiver associado, o artista. Então, como Raíssa Bittar, também sou, a gente é da UBC, é pelo painel da UBC que a gente provoca e é pelo painel da UBC que a gente recebe esse código, né? Depois que a gente está com esse código, a gente leva essa música, esse fonograma. Aê, seja bem-vindo, mano. Chegou, Felipe. Mano, tô no meio do... E aí, bom dia. Fala, não, fala. Olá, olá, bom dia a todos, a todas. Muito obrigado aí pelo convite. Você está no meio da fala, estou lhe atrapalhando? Eu tô no meio de um painel justamente dessa parte das associações, do ECAD e tal. Tu és associado, filiado a alguma delas? Sou a UBC. Aí, só tem time UBC aqui agora, então. Eu já ia comentar isso, todos da UBC, né? Que coisa boa, seja muito bem-vindo, Felipe. Prazer Obrigado. ter você aqui, já temos aqui os fãs. Olá, ai que bom, Felipe. Que coisa boa, seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado. Uma honra poder trocar essa ideia com vocês, aprender muita coisa aí. Tô mostrando a eles, mano, o processo que faz para o lançamento, vamos dizer assim, uma espécie de painel rapidinho, sabe? Só para mostrar as distribuidoras, tal, etc. E depois daqui eu já passo a palavra para vocês, já, para falar a verdade, certo? Só vou concluir rapidinho para a galera entender, só para... A maioria daqui é de engenharia de computação e telemática, do Instituto Federal. Aí a gente estava fazendo um debate super pesado das plataformas, do código, não sei o quê, aí agora a gente levou o painel para cá, sabe? Então, gente, continuando, né? Aqui a gente vai ter esse código. Quando a gente recebe esse código, a gente pega essa música e a gente leva para as distribuidoras. E aí a gente vai ter um conjunto de distribuidoras que também vão entregar um conjunto de resultados diferentes. Então, dentro do Lab Sound, hoje, a gente trabalha com duas realidades, que é a ONI-RPM, que é conhecidíssima já no Brasil, porque ela é pioneira em oferecer uma coisa que é o seguinte: eu dou para você a distribuição em troca de uma porcentagem do royalty. Isso é uma coisa que no Brasil ela é a única que está, pelo menos do meu conhecimento, né? Vocês podem trazer outras. Tem a iMusician também, se eu não me engano. Mas, assim, a mais conhecida e é a que a gente trabalha é a UniRPM, e a outra que a gente trabalha dentro da realidade do LabSound hoje, como plataformas que a gente está sempre em contato, assina Premium, participa das calls, etc., é a Ditto Music, que essa aqui já é... Cadê? Não carregou, não? A Ditto Music, aqui. E aí, como vocês podem ver, a Ditto, por exemplo, ela tem essa primeira página aqui em português, só que ela já não tem uma equipe brasileira, vamos dizer assim, atuando para te responder, nem todas as funções estão em português. Então, quando a gente tem um lançamento, vamos dizer assim, que precisa mesmo ser pago, precisa ser de alguma forma impulsionado, precisa levar para uma plataforma como a Vevo, por exemplo, que é a Vevo faz da Ditto uma das favoritas distribuidoras. Então, a gente carrega o projeto para a Ditto. Mas, quando não é necessário, a gente usa a ONI-RPM e também, né, não vou deixar de falar nela, que é quase que uma queridinha do Brasil, né? Que é a CD Baby, né? Não tinha como esquecer dela nem deixar de falar nela. Então, são as realidades de plataformas que a gente trabalha hoje, mas a lógica é exatamente aquela. Se nossa equipe deixa de ter 3 e passa a ter 8 pessoas, e essas 8 pessoas querem todo dia testar uma plataforma nova, fazer uma implementação nova, fazer alguma coisa para descobrir diferenças, discrepâncias, coisas do gênero, é só uma questão de tempo e organização do estudo, né? Das pesquisas. Então, depois que a gente está com essa música, depois que a gente leva elas para as distribuidoras, né?
elas vão chegar às plataformas. Então, para concluir rapidinho esse painel e passar a palavra para quem interessa de verdade, que vai falar agora, né, sua carreira, carreira de vocês, só para concluir, né? Então, em termos de analogia, hoje, a gente tem como se o ECAD, né, as associações como a UBC, ela está para o ECAD, assim como as distribuidoras estão para as plataformas, como se fosse uma relação análoga. Agora, o ponto é que toda a lógica do direito autoral e a lógica da implementação do ECAD no Brasil antecede os anos 2000, antecede o boom da internet. Então, a gente está até passando por um processo de atualização legislativa sobre o tema, porque eles querem entender como é que as plataformas lucram, como é que distribui seus lucros, como é que repassa para os artistas. Ainda é tudo muito nebuloso, porque muitas delas não compreendem ou não conseguem identificar quando se trata de um ataque robotizado ou de uma mineração, vamos dizer assim, e não de pessoas mesmo vindo. Então, é tudo vamos dizer assim, é um debate que, a partir desse debate, surge uma transversalidade aí de pesquisa, que é o blockchain, para vocês terem noção de como isso é tão grande, assim, de como essa relação entre as plataformas é importante. Hoje, existe uma linha muito forte de pesquisa só para a pessoa estudar e só para a implementação de software de travamento, vamos dizer assim, para impedir que um robô seja o ouvinte da música, para impedir que aquele royalty que realmente foi uma pessoa não seja pago para o artista. Então, é uma cadeia muito grande de mercado, né? E principalmente para quem faz telemática, computação, engenharia de software, engenharia de computação, cada lacuna que a gente encontra é uma possibilidade de um software, é uma possibilidade de uma startup, é uma possibilidade de atuação específica, né? Então, para concluir, está aqui o lançamento que a gente fez ano passado, que é o Beto Cabeça. Beto Cabeça é um cara super conhecido em Campina Grande. A cada 100 bandas, ele toca em 98 como baterista. Além de dar aula de professor, ele é professor de música da Escola do Estado, né, de música em Guarabira, inclusive. E, enfim, uma figura, né, do Zé Pinheiro, Zona Leste, sempre se entregando desde o início. Ai, grande músico. Pois é, Beto, ele foi exatamente o nosso lançamento pioneiro para fazer todo esse estudo dessas plataformas e tudo isso. Então, a gente tem esse lançamento, a gente tem mais alguns lançamentos que fizemos ao longo desse 1 ano e meio, né, como forma de lançar profissionalmente e, ao mesmo tempo, conseguir fazer pesquisa sobre as plataformas, resultados, essas coisas. E agora, acho que já falei demais até, quero passar a palavra para essa turma que são os convidados da gente de hoje, né, que é Raíssa e Felipe. Eu convidei eles para Felipe para falar do disco dele, porque ele está passando por um financiamento coletivo e falar desse patamar de financiamento coletivo, e Raíssa para falar de produção e audiovisual, porque a bicha é fera nessa parte mesmo, diretora de clipe e tal, mas a verdade é que está aberto. Então, o que eles quiserem dizer aí para vocês, pode ter certeza que vai todo mundo aproveitar, eu já estou também, só aqui, ó, preparado. Isso, muito obrigada, Lucas, pela apresentação. Eu acho que foi um momento assim de esclarecer. Eu sempre entendo que, apesar da gente ter essa legislação que regulamenta o direito de autor, muitas vezes há aquela, digamos, às vezes por um certo desconhecimento e às vezes por não ser, digamos assim, a forma mais usada, né? De repente você já busca uma distribuidora, você não tem conhecimento do que é que a legislação determina, e às vezes a gente perde um pouco, né, e a gente não sabe esse caminho das pedras, digamos assim, que é justamente esse o que Lucas tentou mostrar para a gente agora, né? Então, de qualquer forma, já foi assim digamos assim, um primeiro caminho que a gente
né, traçou aqui nessa nossa reunião, tá? Quais são os passos que a gente deve seguir? Como a gente deve caminhar para chegar até a distribuição de nossas músicas, né? Então, Lucas, muito obrigada, assim, muito esclarecedora a sua apresentação. E, claro, agora, aproveitando a fala de Lucas, né, Raíssa Bittar, Felipe S., sejam muito bem-vindos, fiquem muito à vontade, vocês são os nossos convidados, assim, mais do que especiais.